Começando mais um Mulheres Definidas nessa manhã, nessa tarde. Sim, Ou que hora que você está me hora que vendo? tiver. Loura Jéssica, você Diga. tá bem? Bem? Você sabe o que eu vou falar hoje? Você Não. nunca sabe, né? Eu não te Não, conto. não me conta. Sabe por quê? Surprise. Para poder me pegar de surpresa? Lógico, e para você ser ministrada também. Amém. Senão você se prepara É já, verdade. né, irmã? É. Hoje eu vou falar de um negócio que eu não sei, Jéssica, se elas vão gostar de ouvir. O que é? O que você acha? Que eu não vou gostar de ouvir? Parar de comer pão. Também. Hoje eu vou falar sobre vitimismo, Loura Jéssica. Tchau, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Você tá indo embora? Tô indo. Tá indo embora, tá indo, Aham. saindo agora. Sim. Pega seu banquinho e sai de Aham. fininho. Não, fica aí. E eu já queria até te falar, se inscreve no canal, né, Loura Jéssica? E Verdade. ativa aqui as notificações, porque eu tenho certeza que os conteúdos que você vai ter aqui todos os dias vai fazer com que você saia desse vitimismo aí, que só te atrapalha, e comece a viver o seu propósito. Aqui no Mulheres Definidas eu quero que você viva o seu propósito. Então vamos lá. Hoje eu vou falar quando o vitimismo te afasta do seu propósito. Eu acho até que ela não só devia se inscrever, Loura Jéssica, mas assim, sem contar nada, sem falar nada, o que ela deveria fazer? Mandar para uma Amiguinha. amiga! Sabe aquela amiga sua que você já não sabe mais o que dizer, que ela vive se fazendo de vítima, ela só reclama? Manda para ela, né? Mas não diga nada, tá bom? Vamos lá. Eu quero falar sobre um texto que eu gosto muito, que foi muito importante na minha vida para justamente reconhecer que eu não poderia perder de vista o meu propósito. Eu sei que você que está aqui me ouvindo, me vendo nesse momento, tem esse anseio. Você quer saber de Deus qual é o teu propósito a se cumprir na sua vida, o que você realmente foi chamada por Deus. E talvez você já até tenha encontrado esse propósito, mas está aí paralisada, deixando de fazer por uma série de sentimentos que tomam o teu coração, e um deles é essa questão aqui de você viver um vitimismo. Nós estamos aqui nesse texto de Mateus 16, lá a partir do verso 13, você vai ver aquele diálogo onde Jesus começa a conversar com os seus discípulos, perguntar para ele o que as pessoas estão dizendo que Jesus é, depois pergunta para eles, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro sai com uma revelação. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado és tu, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Espírito. Ele tem uma revelação de quem é Jesus. E quando nós temos a revelação de quem é Jesus, nós vivemos a mesma dimensão do que Jesus aqui profetiza sobre Pedro. Tu, a partir de hoje, tu és pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Jesus fala uma série de coisas que você pode ler depois no texto, que mostram que Jesus, por causa da revelação que Pedro teve, faz com que ele esteja se colocando no caminho para cumprir o propósito. Você se torna essa pedra que edifica a sua própria vida e a vida das pessoas quando tem essa revelação de quem é Jesus e o propósito dele começa a se cumprir na sua vida. Só que quando o vitimismo entra, você vai perceber que tudo isso pode se perder e parece que você vive um dualismo. Eu não sei se você tem essa sensação e se você, Loura Jéssica, que está aqui com a gente, já teve essa sensação de que parece que no momento você estava convicta de que você ia ser bênção e parece que no momento seguinte você já começou
a ficar endiabrada. Ixi, não tá muito distante. Não? Não. Aconteceu esses dias? Aconteceu esses dias na minha TPM, gente. Na TPM, a Jéssica vive isso, né? Ela no período fértil, ela é a pedra Meu que Deus edifica. do céu. Na TPM, ela é a pedra de tropeço, né? Mas assim, agora a gente tá brincando aqui, mas sério, né? Às vezes não é nem isso, não é nem uma oscilação de humor. A oscilação de humor na mulher pode fazer isso também, mas é justamente ser tomada por alguns sentimentos que na TPM, na menopausa, em alguns momentos de mulher, os sentimentos estão mais aflorados e nós nos deixamos tomar justamente pelo vitimismo. Não estou falando isso para colocar a culpa na TPM, nem na menopausa e tirar a sua responsabilidade, não. Eita, já estou começando brava aqui, né? Não é isso, mas é para que você entenda que quando nós deixamos os nossos sentimentos dominar, geralmente nós entramos por um caminho aonde nós saímos desse propósito. Esses sentimentos negativos, e eu não estou falando aqui que você não pode sentir, mas eu estou mostrando que quando você deixa isso te dominar, a tendência é você sair do propósito. Então vamos lá, eu quero já começar falando, antes de eu ler os versículos aqui 22 a 23, que você vai perder algumas coisas quando você entra pelo vitimismo e que a gente vai ver no texto. Você perde visão espiritual. Segundo, coragem de obedecer, porque você se paralisa na dor. E você perde a conexão com o propósito, porque você fica buscando conforto. E eu vou mostrar isso no texto. Presta atenção. Nos versos 22 e 23, Pedro vai dizer assim, Jesus, depois desse momento da revelação, Jesus começa a falar para Pedro e para os discípulos que ele vai sofrer, que ele vai morrer, mas que ele vai ressuscitar. E quando Pedro ouve que Jesus está falando do sofrimento que ele precisava passar como parte do propósito, da vontade do Pai para a vida dele, Pedro tem uma reação que às vezes é a sua e que às vezes não é com os outros, é consigo mesma. Presta atenção. Pedro, chamando-o à parte para falar com Jesus, começou a repreendê-lo. Olha só. E a cobrá-lo bruscamente, dizendo: Senhor, tem pena de ti mesmo. De modo nenhum isso te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás, que me serves de pedra de tropeço, serves de escândalo, ofensa, um obstáculo e uma armadilha para mim. Essa aqui é a versão amplificada. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Parece aqui até que é um texto meio bipolar, né? Porque Jesus está falando: uau, Pedro, você teve a revelação de quem eu sou, não foi carne nem sangue quem te revelou, foi o Espírito de Deus. Logo em seguida, Pedro dá essa bola fora e Jesus fala: você não compreende as coisas que são de Deus. Olha só, aqui já está mostrando que a gente pode entrar nesse dualismo na nossa vida. No mesmo momento que nós estamos sendo bênção, podemos nos deixar tomar por uma emoção. E como eu falei, perdemos o quê? A visão espiritual. Começamos a olhar para as coisas da carne, quando nós nos deixamos tomar pelo vitimismo, por esse sentimento de ter pena de si mesma, de ficar naquele, como diz algumas, naquele coitadismo, né? Aonde você acha que você não merece essa dor. Por que Deus está deixando você passar por isso? Como assim que eu tenho que sofrer? Eu que sou uma bênção tão grande. Eu já devia estar vivendo um momento de honra. Já falou algumas dessas frases, Loura Jéssica? Com certeza. Eita, eu já.
né? Um dia eu falei para Deus, eu não aguento mais. O senhor quer que eu morra? E ele falou, quero. Aí eu fiquei com medo. Verdade. Eu estava orando, fazendo minha cena de vitimismo e ele falou, quero. E ele ministrou meu coração, Adriana, enquanto você não morrer para si mesma e para a sua carne, o meu propósito na sua vida não pode ser cumprido. Como diz Joyce Meyer, não tem como a gente ser poderosa e egoísta ao mesmo tempo. E o vitimismo faz parte de um sentimento de egoísmo, de orgulho, de querer só pensar em si mesma e achar que só você está sofrendo e que o mundo se trata de você. Eita lalaia! Então você perde a visão espiritual, você fica querendo sair da dor e ir para o conforto. Eu sei que ninguém quer passar pela dor, mas se você quiser só conforto, não cumpre propósito. E em terceiro lugar, pede essa conexão justamente com esse propósito, porque fica paralisada na sua dor. Então vamos ver aqui, eu trouxe 3 coisas que você perde, mas eu quero mostrar aqui diante desse texto e do que a própria ciência, a psicologia nos ensina, o que você pode fazer para sair desse sentimento, para você não perder o propósito que Deus tem para a sua vida. Primeira coisa, alimente o espírito e não o ego. Aqui a própria postura de Pedro, eu não sei se ele ficou envaidecido porque Jesus fez uma baita revelação para ele, profetizou sobre ele que agora ele era pedra e que sobre essa pedra edificaria a igreja. Eu não sei se ele ficou cheio da confiança, mas de uma forma negativa, porque o texto diz que ele chama Jesus à parte para falar com Jesus e começa a repreendê-lo e cobrá-lo bruscamente. Falando, que isso, Jesus? Para com isso. Não, o Senhor de jeito nenhum vai permitir que isso aconteça. Tem pena de ti mesmo. Quando ele fala isso, tem pena de ti mesmo, ele está sugerindo, e é por isso que Jesus é tão brusco com ele também, ele está sugerindo que Jesus pare de olhar para o propósito e olhe para a dor que alimenta o ego. Sentir pena de si mesma é alimentar a sua carne. Pode perceber, toda vez que você começa a ficar assim, puxa, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, será que Deus não está olhando para mim? Você está alimentando um sentimento que a tua carne está cobrando. Você deixa de olhar para as promessas, você deixa de olhar para o propósito. Jesus está aqui explicando, e Jesus não está fazendo aqui um discurso para a gente, olha, eu vou sofrer. Não, ele está falando, ele está mostrando o cumprimento do meu propósito passa por isso. Para eu fazer a vontade do Pai, e foi para isso que eu vim, eu vou passar pela mão dos sacerdotes, vou ser penalizado por eles, vou sofrer, vou para a cruz, vou morrer, mas ele fala, mas vou ressuscitar. Porque todo mundo que passa pela cruz também passa pela ressurreição. Todo mundo que passa pela dor passa pela transformação. Eita, se passar com a postura correta. Não é não, Laura Jéssica? Você tá quieta aí, você saiu, foi embora? Atenção, não. Tô aqui, né? quietinha, prestando atenção. Foi embora? Foi. Pois é. Então, assim, você não pode alimentar o seu ego ferido, que tá aí remoendo esse coitadismo. Você precisa alimentar o seu espírito com a revelação de quem Jesus é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és ungido, o Messias, aquele que mudou a minha história. Lembra disso? Traz à memória aquilo que te traz esperança. Alimente o seu espírito e lembre que toda dor realmente é o caminho para o cumprimento do propósito. Então alimente isso. Não confunda dor com desvio.
Ah, se eu estou sofrendo é sinal que é maldição. Vai ver que eu estou no caminho errado, né? Às vezes só o fato de sofrer, Deus tem promessas para nós? Tem, queridas. E Ele quer cumprir essas promessas. Mas Ele disse também, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você está passando por uma dor, quando você está passando por um sofrimento, nem sempre é sinal de que você está no caminho errado. É sinal que você justamente está cumprindo o propósito. Porque a cruz, ela dói. Jesus cumpriu o propósito com dor. Teve o momento da cura, dos milagres, daquilo que as multidões gostavam de ver e seguir a ele, teve. Mas teve um momento também de estar sozinho, dos discípulos abandonarem, de ele ir para a cruz, de sofrer rejeição, de sofrer abandono, de sofrer tudo isso que nós sofremos e que não sofremos na medida do que ele sofreu. E que muitas vezes nós queremos deixar isso para trás. Nós achamos que a dor é um desvio do propósito. Não, a dor é justamente o caminho da sua transformação. Não fuja da dor. Se você fugir disso ou tentar fugir, ficar estagnada, sentindo pena de si mesma, você fugiu do seu processo de transformação. Não tem para onde correr. Ou você vive sofrendo paralisada, ou você entende que o sofrimento faz parte do propósito e busca ter uma boa atitude para ser transformada através desse momento. Eu aprendi uma coisa, diante dos momentos de sofrimento, eu acredito que sempre tem alguma coisa para eu aprender. Não quer dizer que eu passo plena, ai que maravilha sofrer, não é isso, mas eu já busco agora fazer a reflexão que algum propósito vai ter, que isso vai passar, que é uma fase e que isso vai me impulsionar para o lugar que Deus tem para mim. É isso que você tem que começar a pensar aqui. Nem sempre eu acerto, mas eu te garanto que o exercício faz com que você cada vez mais fique fortalecida nessa direção. Não é não, Loura Jéssica? É isso mesmo. Ei, vamos lá. Quer saber o terceiro Quero. aspecto? Então, a terceira chave de aprendizagem aqui, para você sair, romper com o vitimismo. Esteja disposta a ser confrontada por Jesus. Ai, Jesus não passou a mão na cabeça de Pedro quando ele falou isso. Eu acho que Pedro até levou um susto, né? Jesus confrontou com firmeza e amor. E eu acho que Pedro levou um susto porque ele tinha acabado de sair desse momento aqui, aonde Jesus profetiza sobre ele. Ele está confiante ao ponto de pegar Jesus pelo braço e começar a repreender, dizer, não, de jeito nenhum o Senhor não vai permitir isso. Tem pena de ti mesmo. E quando ele fala isso, Jesus repreende essa declaração, porque percebe que agora, Pedro sendo tomado pela sua humanidade, ele deixa o diabo inflamar o seu coração com esse sentimento. E que se Jesus tivesse aceitado essa declaração, o que aconteceria, querida? Pensa na dimensão disso. Se Jesus tivesse, em algum momento da trajetória dele aqui na Terra, ter deixado esse sentimento de vitimismo tomar conta dele, ele não cumpriria o propósito. Quer ver uma primeira situação que Jesus já podia ter sido paralisado no ministério? Quando ele limpa 10 leprosos, só um volta para agradecer. Ele podia ter falado assim, poxa, que bando de gente ingrata, só um voltou. É isso aí, eu vim para a terra para ajudar, mas até quando a gente está fazendo bem, ninguém recebe, ninguém agradece, só um voltou. É assim mesmo, é um bando de ingrato. Como eu e você, muitas vezes somos paralisadas no propósito quando olhamos para algumas expectativas que nós tínhamos em relação às pessoas, de que elas voltassem para nos agradecer, e elas não voltaram e a gente ficou com pena da gente mesmo. Jesus podia ter ali paralisado o seu ministério.
Ele pergunta, só você voltou? É, só eu, Senhor. Então vai e se apresenta ao sacerdote e recebe realmente a tua cura plena. E segue. Você tem que entender isso. Você está esperando pessoas te agradecer. Você está esperando a honra chegar. Você está esperando a bênção ser concluída na sua vida. Você está esperando e está achando que enquanto não vem, que você é a vítima do mundo e está procurando culpados. Pare de procurar culpados e entenda que Jesus hoje está através de mim aqui te confrontando com firmeza e com amor, para te dizer, sai desse lugar. Assim como o Espírito Santo me corrigiu a Pedro aqui, quer corrigir hoje a você. Porque esse lugar está paralisando o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. A autopiedade tenta roubar de você a visão desse propósito. O que é que você tem alimentado? Para aí agora e seja sincera consigo mesmo. E se você está com um caderninho, até escreve aí. Epa, peraí, que sentimentos eu tenho alimentado? Para você ter consciência disso, de que esses sentimentos estão fazendo você sentir pena de si mesma e roubando o propósito de Deus na sua vida. Você quer cumprir propósito? Vai ter que deixar de ter esse sentimento de vitimismo e receber a repreensão do Espírito de Deus todas as vezes que tomar esse lugar. Porque a gente pode voltar nesse lugar. Tem hora que me dá uma vontade de entrar nessa festa de sentir pena de mim mesma, de ir para o canto e ficar sentindo pena das coisas que eu ainda não alcancei, daquilo que ainda não aconteceu, daquilo que eu estou esperando e culpando a Deus e achando, é assim mesmo, para mim ele não vai fazer, ele faz para todo mundo, e com inveja de outras pessoas, e aí vem um monte de coisa, né? Então sai desse lugar, aceita hoje a repreensão, porque Deus quer que você viva o seu propósito. Valeu, Loura Jéssica? Valeu mesmo. Eita, recebeu aí, irmã? Sim. Então vamos lá, vamos orar? Tem outros conteúdos aqui no meu canal, tem a Escola Definida, se você quer aprofundar assuntos como esse. Nós já temos lá muitas mulheres vivendo, buscando fazer esse caminho de viver o seu propósito. Falamos lá de diversos assuntos dos quais você pode estar aí patinando, mas tem a direção segura para você viver. Oi, Jéssica. Inclusive tem o anti-surto lá para elas ajudar. Pois é, a Jéssica, né, tá aqui me lembrando, tem lá a programação lá neurológica para você viver o anti-surto, né, para você sair do surto, ferramentas, né, criadas por nós para você sair dos seus surtos aí, para você viver o propósito de Deus e servir pessoas, ser abençoada e desfrutar da sua vida com alegria. Eu quero orar por você e te abençoar e declarar nesse dia que você toma a decisão de viver o propósito de Deus e que a partir de agora você aceita a repreensão com amor da parte do Espírito de Deus e toma realmente essa posição de hoje se levantar e viver aquilo que Deus já falou ao seu coração. E se ainda não sabe o seu propósito, eu declaro sobre a sua vida que venha a sabedoria de Deus para que você reconheça o seu propósito e que diante disso você tenha fé, força, paixão para prosseguir diante do que Deus tem revelado a você. Que Deus abençoe a sua casa, suas finanças, sua família, seus filhos, seu marido. Que Deus abençoe tudo aquilo que está sendo colocado e confiado nas suas mãos para que se multiplique de uma forma extraordinária. Deus te abençoe, graça e paz, um dia de vitória para você. Amém.